Eu quero ler um texto que está em Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens nos 10 mandamentos. Nós vamos começar a conversar sobre os 10 mandamentos aqui nos cultos e também nas células. Os 10 mandamentos, muitas pessoas têm dúvida se eles são válidos para os nossos dias, né? Se a gente precisa obedecer ou não os 10 mandamentos. Alguns deles são repetidos no Novo Testamento de forma muito clara, mas outros não. E eu quero nos próximos domingos trabalhar os 10 mandamentos, trabalhar a importância e a relevância desses mandamentos para os nossos dias. Os 10 mandamentos foram escritos para um povo que havia acabado de sair do Egito, numa cultura muito antiga, do Egito Antigo, há mais ou menos 3.300 anos atrás. Os 10 mandamentos foram entregues a Moisés numa tábua de pedra, como a gente conhece, 2 vezes. As primeiras tábuas Moisés quebra, mas eles foram entregues 2 vezes, mas numa cultura do Egito Antigo, há 3.300 anos atrás. E um texto que, apesar de antigo, ele é relevante, ele é importante, ele continua sendo atual para os nossos dias. É por isso que a palavra de Deus, ela não expira, são princípios que são eternos. A Bíblia contém princípios eternos para o seu povo. Mas nós vamos fazer uma releitura desses 10 mandamentos, obviamente, para os nossos dias, tá? E com isso, então, eu quero ler o texto de Êxodo. Nós vamos ler todos os mandamentos a princípio, tá? Versos 1 a 17, capítulo 20, eu estou lendo na NAA. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui, então. Eu quero trabalhar hoje, por conta da proximidade deles, eu quero trabalhar os 2 primeiros mandamentos, então.
que é: não tenha outros deuses diante de mim. E o segundo: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém. Então, nós vamos começar hoje trabalhando esses dois primeiros mandamentos. É muito comum, e eu já vi isso algumas vezes, que quando algumas pessoas se referem aos 10 mandamentos, elas falam que eles são, hoje, apenas uma lista de proibições. Tá? Apenas uma lista de proibições. Porque dos 10 mandamentos, apenas 2 deles não tem a palavra não. O quarto mandamento, que é lembra-te do dia de sábado, e o quinto, que é honra teu pai e tua mãe. Do restante, todos eles começam com um não. Então, alguns veem esses mandamentos apenas como uma lista de proibições, um Deus castrador, já ouvi falar isso também, um Deus que nada pode, um Deus que só quer regras, um Deus legislador, um Deus legalista. E para muitas pessoas, Deus é apenas isso. Então, só que os 10 mandamentos, eles vão muito além do não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. É muito mais do que isso. É bom sempre lembrar, gente, que os 10 mandamentos, eles são uma parte da aliança entre Deus e o seu povo. Eles são parte do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo no Monte Sinai, por ocasião da saída do Egito. E mais do que isso, os 10 mandamentos, quando nós fazemos uma leitura deles, eles transmitem claramente questões sobre o caráter de Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus quando nós observamos esses mandamentos. A gente aprende sobre o caráter de Deus e também aprende sobre a maneira como Deus quer que o seu povo viva diante dele, diante do seu próprio povo. Então, os 10 mandamentos são muito mais do que simples proibições. Pode, não pode, faça, não faça. E sobre esses 2 mandamentos, eles tratam, queridos, de questões fundamentais da nossa fé. Esses 2 primeiros mandamentos, eles são a base de toda a verdadeira adoração. Eles são a base de todo o culto que nós prestamos a Deus. Essas ordens não são antiquadas, não são irrelevantes para os dias de hoje, elas são importantes, elas são atuais, certo? E principalmente numa cultura como a nossa, dos dias atuais, uma cultura cheia de ídolos, uma cultura cheia de deuses invisíveis, uma cultura cheia de representações distorcidas da imagem de Deus. Eu creio que a imagem de Deus nunca foi tão distorcida hoje diante das pessoas como ela é nos dias de hoje. As pessoas criaram o seu próprio Deus, criaram os seus próprios deuses, criaram um Deus que se molda de acordo com o seu gosto, com as suas tendências, com as suas vontades. Nós temos a tendência de criar um Deus do jeito que a gente quer, um Deus do jeito que a gente gosta, um Deus do jeito que a gente gostaria de servir. Nós criamos os nossos deuses. Só que do ponto de vista bíblico, nós não criamos os nossos deuses, nós não criamos o nosso Deus. Nós nos adaptamos, nos moldamos àquilo que o Senhor institui através da sua palavra. Somos nós que precisamos conhecer Deus conforme a sua palavra, seguir a sua palavra, e não criar um Deus legal, um Deus bacana, um Deus que me entende, um Deus gente boa. Jesus é um cara legal, o problema é o fã-clube. Já viram falar isso? Vale lembrar que todos estarão um dia diante desse Deus para prestar contas da sua vida. E aí ele vai ser o juiz de toda a terra. Ele vai um dia se mostrar como o grande juiz da terra. João Calvino diz num dos seus livros que o coração humano é uma fábrica de ídolos.
O coração humano é uma fábrica de ídolos. E mesmo quando nós não estamos prostrados diante de uma imagem, ajoelhados diante de uma imagem, mesmo quando nós não temos imagens, não seguimos imagens de escultura, no sentido literal, os nossos corações, gente, eles tendem a fabricar ídolos. Eles tendem a fabricar constantemente algum Deus que a gente pode se adaptar. E no mundo de hoje tem muitos outros deuses. O poder, o dinheiro, os prazeres, a diversão, o controle. Então nós criamos muitos deuses, a nossa imagem e semelhança nos dias de hoje. Agora, quando a palavra de Deus nos fala sobre não terás outros deuses diante de mim, a palavra de Deus está falando sobre quem devemos adorar. Não terás outros deuses diante de mim significa quem nós devemos adorar. Quem deve ser o alvo da nossa devoção, da nossa piedade e da nossa adoração. E quando a palavra de Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, ela está falando sobre como nós devemos adorar esse Deus. Sobre como nós devemos adorar a Deus. E Deus é muito claro, Ele não aceita ser representado por nenhuma imagem. Nenhuma imagem ele aceita ser representado. Aliás, eu gosto muito de um texto de Isaías 46, versos 13 e 4, que o profeta está condenando a idolatria, condenando os falsos deuses, condenando as imagens. E o profeta confronta nas palavras de Deus, dizendo o seguinte, olha, as nações têm os seus deuses, elas enfeitam esses deuses, elas carregam eles de um lado para o outro, só que com o meu povo não é assim, Deus fala. Sou eu que carrego vocês desde que vocês nasceram. E eu vou continuar carregando vocês até que os cabelos de vocês estejam bem branquinhos. Os meus já estão. Deus está dizendo que ele não é carregado por nenhum povo. Pelo contrário, Ele que carrega o seu povo. É Ele que carrega o seu povo no colo. Ele não precisa ser carregado por ninguém, como de costume acontece. Quando Jesus é tentado lá no deserto, Lucas 4 e Mateus 4, o que é que Satanás oferece para Jesus na tentação? Poder, glória, reconhecimento e todos os reinos dessa terra. Isso é tudo o que os homens querem nos dias de hoje. É tudo o que as pessoas estão buscando nos dias de hoje. Mas ele faz uma condição para Jesus. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E é isso que ele quer. Satanás continua trabalhando, gente, para que o nosso foco seja desviado do Criador. Ele continua trabalhando de uma maneira, aqui o ataque foi frontal, foi direto, mas ele continua trabalhando sutilmente para nos desviar, para desviar o nosso foco, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa piedade do Criador. E ele tem conseguido, em muitos casos, porque a Bíblia diz, num determinado momento, que ele ia enganar as nações. E ele tem feito isso. Satanás ainda quer nos enganar, oferece atalhos, oferece glória, oferece poder. E as pessoas estão correndo loucamente nos dias de hoje atrás disso. E Satanás quer a nossa fidelidade. Tudo isso te darei, se prostrado me adorar, se curvar diante de mim. A obediência a esses dois versos aqui, que eu acabei de ler, primeiro e segundo mandamentos, a desobediência, melhor dizendo, elas constituem, gente, um ataque frontal contra a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, diz a sua palavra. Mas não é só Satanás que tenta as pessoas, a Bíblia diz. Nós também somos tentados pela nossa própria cobiça. E somos tentados pelos nossos próprios desejos. É o que diz a palavra de Deus. A desobediência a esses versos, a esses dois mandamentos, foi a principal causa dos exílios do povo de Israel. Quando você olha, por exemplo, nós sabemos que Israel estava dividido em 12 tribos,
10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. Lá pelo ano de 720, 719 mais ou menos, as 10 tribos do Sul, do Norte, foram completamente dizimadas pela Assíria, porque a idolatria era imensa, o povo se tornou altamente idólatra. O povo de Israel era um povo idólatra, os reis eram reis idólatras, eles queimavam filhos em honra e em culto a outros deuses. E houve um rei em Judá chamado Manassés, filho de Ezequias. O rei Ezequias foi um excelente rei, removeu altares, removeu ídolos, santificou a nação, trouxe a palavra de volta. No entanto, ele não cuidou da sua casa e o seu filho, Manassés, a Bíblia diz que ele se transformou no pior rei da história de Judá. Ele espalhou altares por todo Israel, ídolos, até dentro do templo de Jerusalém. E ele foi um desses que queimou seu filho em sacrifício. Gente, o próprio Salomão, considerado um dos homens mais sábios da história, das Escrituras Sagradas, a Bíblia diz que Salomão adorou Moloque. Salomão também se prostrou a outros ídolos. No final da sua vida ele retorna para o único Deus, mas Salomão também se desviou, virou um homem idólatra. Portanto, a quebra desses 2 mandamentos Deus só preservou, gente, o povo de Israel até hoje por conta do Messias, porque sempre foi um povo altamente idólatra. E esse povo passou 70 anos no cativeiro da Babilônia por conta muito mais da idolatria, porque se você ler os profetas, você vai ver que era exatamente isso que os profetas condenavam. Não era só isso, mas a idolatria era um dos pilares da pregação dos profetas de Israel. Quando nós lemos, por exemplo, Oséias é uma típica história sobre isso. Deus manda o profeta casar com uma prostituta. E manda o profeta ter filhos com essa prostituta e adúltera. E o profeta casou, teve filhos, ela fugia e ia embora para o prostíbulo, digamos assim. E Deus mandava, vai lá e busca ela, ama ela e tenha filhos com ela. Isso tudo simbolizando o relacionamento de Deus com o povo de Israel, chamando Israel de uma prostituta idólatra por conta sempre de buscar outros deuses. Então, essa foi uma das principais causas do cativeiro, da disciplina de Deus com o seu povo, da mensagem dos profetas. A questão do se desviar, do desviar o coração para outros deuses. Gente, o povo evangélico é idólatra. Nós não somos diferentes de Israel. O povo evangélico é idólatra na sua maioria. Eu não estou lançando essa palavra sobre ninguém aqui, eu estou falando da leitura que a gente faz no dia de hoje. Idolatra pastores, idolatra ídolos, idolatra denominações, idolatra artistas e tantas outras coisas, idolatra o dinheiro. O povo evangélico é altamente idólatra. E a palavra de Deus nos confronta com esses mandamentos. Você não terá outros deuses diante de mim. É o mandamento da palavra de Deus. Há uma idolatria moderna nos dias de hoje. Nós conseguimos renovar a idolatria. A idolatria não está mais em nos prostrarmos diante de uma estátua, de uma estatueta, de um Deus qualquer. Mas há uma idolatria moderna hoje, que vai muito além de se ajoelhar diante de uma imagem. A Bíblia mostra que a idolatria ela é muito mais sutil. A idolatria é perigosa, porque ela se transforma em religião. Nós somos bons religiosos, mas o coração está cheio de ídolos, escondidos lá, de altares muitas vezes, que não é o Senhor, o único e exclusivo Deus da nossa vida. Nós temos hoje muitos outros senhores, que não é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos outras vozes de comando na nossa vida, que não é a voz de Deus.
O povo de Deus hoje também tem muitas outras vozes de comando, vozes que o governam, vozes que ditam a sua conduta, vozes que ditam o seu linguajar, vozes que ditam o seu comportamento, os seus sonhos, os seus planos e projetos. São outras vozes que conduzem a vida ao invés da voz de Deus e do Criador. Não se engane, nós não somos diferentes de Israel. Israel é uma figura da igreja. E Deus quer separar para si um povo santo, como estava fazendo aqui, quando tira o seu povo do Egito. Nós substituímos, gente, o senhorio de Cristo na nossa vida por outros. Nós temos outros senhores, que não Jesus Cristo muitas vezes. O Novo Testamento, ele dá uma atualizada nessa questão da idolatria. E o Novo Testamento vai citar outros tipos de comportamentos que não apenas o se prostrar diante de uma imagem, como idolatria. Jesus fala, eu vou abrir aqui um parênteses para citar alguns deles, Mateus 6,24, Jesus está falando que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon, ou serve a Deus ou serve às riquezas. Não é nem necessário falar, talvez, do Deus que nós temos nesse mundo de hoje, o Deus Mamon. Um Deus que faz as pessoas, às vezes, roubarem o dinheiro do leite de uma creche das crianças. Porque Mamon governa o coração dessas pessoas. Mamon é que governa, e Jesus está dizendo, vocês têm que escolher, não dá para ter dois senhores, não dá para ficar em cima do muro, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Um tem que governar a nossa vida. Colossenses 3, verso 5, o apóstolo Paulo fala sobre a avareza. E Paulo diz que a avareza é uma idolatria. A avareza é um tipo de idolatria. Por quê? Porque a avareza coloca a confiança de uma pessoa no dinheiro. Hoje, gente, as pessoas elas se sentem muito mais seguras tendo dinheiro na sua conta do que tendo Deus na sua vida. O que nos traz segurança hoje é que ver os crentes aflitos é quando acaba tudo. Nós não conseguimos agir como Abacuque, que diz assim, olha, mesmo que não haja fruto nas árvores, nem nos campos, eu não lembro exatamente do texto agora, todavia eu me alegro no Senhor. Nós nos sentimos muito mais seguros hoje, tendo dinheiro na conta do que tendo Deus na nossa vida. E isso já serve para ver quem é o nosso Senhor. E se tirassem tudo de cada um de nós aqui, tudo, tira tudo como fizeram com Jó, a nossa fé continua fazendo sentido? Se a gente perdesse família, se a gente perdesse a saúde, se a gente perdesse os bens, será que Deus continuaria fazendo sentido na vida de cada um de nós? Claro que isso não vai acontecer, porque Deus também não está aqui para ficar fazendo teste com ninguém, né? Mas a questão é aqui o seguinte, nós nos sentimos mais seguros e confiantes com o nosso dinheiro na conta do que com Deus governando a nossa vida muitas vezes. Vale lembrar que os grandes homens de Deus da Bíblia não tinham nada. Você pegar Elias, Eliseu, pegar Jesus, pegar Paulo, pegar Tiago, pegar os apóstolos. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente não pode se sentir, o nosso valor não está naquilo que nós temos. O nosso valor enquanto ser humanos, o nosso valor enquanto filhos de Deus, não está naquilo que nós temos, nem naquilo que nós acumulamos. Paulo vai falar um outro tipo de idolatria também. Filipenses 3,19, quando ele fala para os seus ouvintes a respeito de alguns opositores, ele vai dizer, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. O que Paulo está dizendo com isso? De pessoas que adoravam os seus próprios apetites, viviam apenas para satisfazer desejos físicos, emocionais e vontades pessoais. O Deus deles é o ventre. Paulo está falando disso como um Deus que pode se colocar na nossa vida. O ventre
Tem outros textos aqui que eu não vou citar, mas Paulo fala em Gálatas 5:20, fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Perdão, ele fala isso em 1 Coríntios 10:14. Em Gálatas 5:20, ele fala da idolatria como uma das obras da carne. Uma das obras da carne. Gente, pastor, não está bravo não, tá? Tranquilo. Parece, mas não estou. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que fala, sobre o que fala esse mandamento? Esse mandamento, gente, ele nos faz uma reflexão o seguinte: a quem pertence o nosso coração? Diante de um mandamento, não terás outros deuses de mim, a gente tem a seguinte reflexão: a quem pertence o meu coração de fato? Onde está o meu coração? Jesus diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Esse mandamento, ele não está falando apenas de uma conduta externa na vida de uma pessoa. Ele está falando sobre a quem o nosso coração deve pertencer. A essência do primeiro mandamento é a quem o nosso coração deve pertencer. Não se trata de uma conduta, não se trata de pode ou não pode, faça isso ou não faça aquilo, mas de quem é o dono do nosso coração. Quem é o dono do nosso coração? Sobre quem nós devotamos a nossa confiança, a nossa lealdade, a nossa fidelidade. É sobre isso que trata o primeiro mandamento. Vai muito além de um pode, não pode. Mas é sobre o coração do seu povo. Vale lembrar, gente, que o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito nessa ocasião, quando recebem esse mandamento, que era uma cultura profundamente idólatra. No Egito tudo era um deus, assim como é na Índia hoje. No Egito o rio Nilo era um deus, a terra, o pó da terra do Egito era um deus. No Egito o sapo era um deus, o touro era um deus, o sol era um deus. O faraó era um deus, a serpente era Deus. Tudo era Deus no Antigo Egito. E quando Deus separa e tira esse povo do Egito, Deus quer uma ruptura com isso. Deus está rompendo com essa cultura. Deus está rompendo com essa idolatria para colocar o coração do povo no único e verdadeiro Deus, o Criador. Então o que Deus quer é uma ruptura, da mesma forma como Deus quer rupturas na nossa vida hoje. Seguir a Deus significa também ter algumas rupturas. Significa mudar de vida, significa não aceitar ídolos, significa ter um coração voltado a Deus, entregar de fato o nosso coração a Ele. A adoração, gente, a um Deus apenas, tinha que ser a marca distintiva do povo de Israel, mas infelizmente Israel falhou nessa missão. E falhou tanto, gente, que logo depois que o povo de Israel saiu, nós conhecemos o episódio do bezerro de ouro. Moisés sobe um monte para entrar na presença de Deus. Quando volta, 40 dias depois, o povo já tinha feito um bezerro de ouro, Êxodo 32. O povo tinha feito um bezerro de ouro. O povo estava dançando, cantando, pulando, fazendo festa e dizendo para aquele bezerro, e aqui está o Deus, você pode ler Êxodo 32, aqui está o Deus que nos tirou da terra do Egito. A Bíblia diz que eles estavam cantando, dançando e se divertindo. A palavra divertindo ali na língua hebraica dá a ideia de orgias sexuais no meio do povo para cultuar aquele bezerro. Então o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. O Egito estava clarinho lá dentro do coração do povo. O Egito estava muito vivo dentro do coração do povo. Você conhece crente assim? Saiu do Egito, mas o Egito está nele ainda? Sente saudade das comidas do Egito? Puxa, lá era legal aquele tempo. Lá eu fazia isso, lá eu fazia aquilo, lá eu tinha isso, lá eu tinha aquilo. E o chamado de Deus é para ruptura, é para romper com a vida do Egito. O novo homem em Jesus Cristo exige romper com o velho homem, com a velha natureza. E essa aplicação, gente, não se limita à história de Israel, não se limita ao povo de Israel. O coração dos crentes ainda hoje é muito dividido.
O coração dos crentes, eu estou falando como quem está em ministério pastoral há cerca de 20 anos, ou um pouco mais talvez. Pastoreando, ordenado há menos tempo do que isso, mas pastoreando esse tempo. O coração dos crentes ainda é muito dividido. Gente, o coração dos crentes é dividido hoje com o parque, com o shopping. O coração dos crentes está dividido com a diversão. E eu não estou dizendo que essas coisas são pecados, mas muitas vezes elas competem com o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Eu cansei de ver crente que deixou de vir a um culto, que é uma vez por semana, um tempo curto, para postar a foto no parque. É um coração dividido. Não é pecado ir para parque, tá? Nem tirar foto, nem postar nada. Mas muitas vezes há uma mensagem por trás disso. Então, idolatria não é sobre imagens, necessariamente, mas é sobre o coração do povo de Deus. Alguns altares precisam ser quebrados. Jesus fala com os fariseus em Mateus 15, dizendo o seguinte: o povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. O povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tudo isso por quê? Porque muitas vezes nós temos outras prioridades que não é Deus. Nosso coração não pulsa por Deus. O nosso coração não pulsa pela presença de Deus. O nosso coração não pulsa por aquilo que é espiritual. O nosso coração não pulsa pela vida eterna. O nosso coração não pulsa pela eternidade. O nosso coração não pulsa por sermos homens e mulheres mais cheios do Espírito Santo. O nosso coração não pulsa por termos o caráter de Jesus Cristo impregnado na nossa vida. Nós não somos seres assim tão desejosos de Deus quanto gostaríamos. O nosso coração é dividido. Nós nos contentamos com a pílula de domingo de manhã, muitas vezes. E tá bom, a minha espiritualidade é isso. Não passa disso. Muita coisa compete pelo trono do nosso coração, tá? A gente vive numa época de muitos fanatismos. De muitos fanatismos. A gente vê aí, por exemplo, alguns shows. Como as pessoas idolatram alguns artistas. É um fanatismo nessa área, né? Atores, músicos, cantores, cantoras. Há um fanatismo na nossa sociedade em relação a essas pessoas. Por exemplo, ideologias, né? Hoje em dia, o Brasil polarizado, a ideologia, ela se transformou em um Deus na vida de muitas pessoas. Elas defendem muito mais isso do que o próprio Cristo, do que a sua fé. Elas brigam por causa disso, mas não brigam por causa de Jesus. Nós vemos igrejas divididas, irmãos divididos. Nós temos, por exemplo, uma das nossas igrejas, bem no interior, eu conversei com o pastor um dia, tem 2 famílias, é uma igreja que tem quase 30 pessoas. 2 famílias na igreja, 2 famílias grandes na igreja. As 2 famílias não se falam, uma por causa da esquerda e outra por causa da direita. O pastor fica indignado, porque às vezes ele fala isso na ceia. Tem gente que não se fala e toma ceia por causa de ideologias. A gente tem, por exemplo, essa questão da política. Nós temos também a questão, esse narcisismo moderno que existe hoje, que se transformou um Deus na vida das pessoas. Né? Todo mundo tem sede de aprovação, sede de ser visto, sede de ser admirado. Então nós criamos muitos outros deuses. Essa sociedade de hoje está cheia de deuses, de coisas, ou sei lá o que tomam conta do nosso coração. Que possam muito mais do que a pessoa de Jesus em nossas vidas. Não farás para ti imagem de escultura, tem a ver com o como. O como nós adoramos a Deus. Se no primeiro mandamento a palavra nos confronta com a pergunta, né, a quem pertence o meu coração, no segundo mandamento nós temos uma outra questão, que é a quem, ou como nós devemos adorar a Deus, né? E eu quero dizer aqui que a gente não adora a Deus de qualquer maneira.
que não é do nosso jeito, como eu disse no começo. A gente não adora a Deus do nosso jeito. Nós não podemos criar um Deus do jeitinho que a gente gosta, um Deus que me entende, um Deus que é um cara legal, um Deus que me compreende, um Deus camarada. A gente não pode criar esse Deus. A Bíblia revela o caráter de Deus, a Bíblia revela a vontade de Deus, a Bíblia revela como Deus deve ser adorado, como deve ser o nosso culto, certo? A verdadeira adoração, gente, ela não pode ser moldada segundo as nossas preferências. O nosso culto a Deus, ele não é moldado segundo a nossa preferência, segundo o nosso gosto, segundo as nossas vontades, as conveniências. A Bíblia fala de uma adoração que é genuína. A Bíblia fala de uma adoração que vem do coração. Hoje em dia, gente, eu não quero criticar igrejas grandes, mas muitas igrejas viraram um shopping center. E eu não tenho problema com a estrutura, com conforto, com uma boa iluminação, com bons músicos, eu não tenho problema com isso. O problema é quando as igrejas começam a fazer dos membros como fazer clientes. Então virou um mercado. O problema é quando as pessoas se transformam clientes na mão desses pastores, dessas igrejas, desses líderes. E aí as pessoas, por outro lado, elas também querem uma fé que apenas lhes serve alguma coisa. As pessoas apenas querem ser servidas hoje. Eu quero ir num lugar que tenha, sei lá, a melhor estrutura possível para o meu filho ou para minha filha. Eu quero ter um lugar legal, que eu me sinta bem, com boa música. Gente, igreja é muito mais do que isso. Igreja é reino de Deus. Igreja tem a ver com um povo que está sendo salvo, que está caminhando para a eternidade. Nós não buscamos a Deus, gente, para ter uma vida melhor nessa terra. Nós não somos um povo dessa terra. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. E quanto mais Deus nos desmamar dessa terra, melhor. Nós estamos procurando muitas vezes apenas ser servidos, enquanto que o reino de Deus vai num sentido oposto a isso tudo. Reino de Deus é colocar a mão na massa, é fazer parte de um povo que tem como único Deus o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. Quando a Bíblia fala de verdadeira adoração, o Senhor Jesus nos dá uma aula sobre isso, no texto que a gente leu no começo. Quando ele fala para a mulher samaritana, a adoração é em espírito e a adoração é em verdade. Adoração, ser um adorador não significa frequentar um templo religioso. É muito mais do que isso, gente. É ter uma vida entregue, ter Jesus como o Senhor da nossa vida. Sabe, quando você tem aquela paixão, aquela coisa que pulsa dentro do teu coração pelo reino, pelas coisas de Deus. Gente, os crentes hoje, bom, isso é uma coisa antiga, eu não sei dados atuais, mas o Instituto Barna, uma vez numa pesquisa, tem num livro isso que eu tenho lá em casa, mostra que os crentes gastam muito mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. O nosso coração não pulsa por essas coisas, por ver o reino de Deus se expandindo, ver pessoas sendo alcançadas. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, é colocar o nosso coração na adoração que é em espírito, mas também quando é em verdade, é porque é algo prático, é algo que eu faço, eu me submeto ao senhorio de Jesus. Eu me submeto ao senhorio de Cristo na minha vida. Jesus diz, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É real o negócio. É na prática, é no dia a dia, é me submetendo, é obedecendo a palavra de Deus. A adoração em espírito, gente, ela vem de um coração que é regenerado por Deus. De um coração de uma pessoa que nasceu de novo. De um coração, de uma pessoa que experimentou uma ruptura na sua vida, que disse, a velha natureza está morta, agora é a nova natureza que reina em mim. A adoração em verdade, ela é prática. É eu e o meu irmão no dia a dia. A adoração em espírito é esse link que nós temos com o mundo espiritual,
onde nós nos conectamos a Deus, ouvimos a Deus, respondemos a Deus. Adoração em verdade é essa adoração. Gente, se você adorar em espírito, mas não adorar em verdade, obedecendo a Deus no dia a dia, a tua adoração está falha. Adoração é vida com o meu irmão no dia a dia. Adoração é prática, é obedecer, ela é real. Não dá para ficar só em verdade e anular a adoração em espírito, não dá para ficar com a adoração em espírito e anular a adoração em verdade. Elas se complementam. A vida de Jesus, por exemplo, é uma vida perfeita para esse exemplo. Ao mesmo tempo que ele era conectado com Deus, guiado por Deus, a sua vida no dia a dia era uma vida conectada com pessoas. Não dá para separar essas duas coisas. E Paulo vai dizer também, um texto bastante conhecido de Romanos 12, sobre o culto racional. Ele fala sobre um culto racional, gente, um culto consciente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso é algo racional. Amar a Deus sobre todas as coisas em espírito. E amar o próximo como a ti mesmo, em verdade. É uma adoração racional, é um culto racional. Eu estou caminhando para o final da minha mensagem, mas a adoração e o adorador moderno dos dias de hoje tem alguns desafios, né? O primeiro é que o nosso foco tem que ser o reino de Deus e tem que ser uma vida santa. Eu não sei quantos almejam viver uma vida santa, uma vida separada para Deus, uma vida tomada por Deus e nas mãos de Deus. O culto, gente, é muito mais sobre algo que me agrada, é muito mais do que alguma coisa que me agrada. O culto a Deus é muito mais do que um lugar onde eu me sinto bem, onde eu me divirto. Não tem problema com isso, porque viver em comunidade é uma bênção, é agradável, é muito bom estar com os irmãos, a gente brinca, a gente dá risada, a gente se diverte, a gente briga também. Mas o culto a Deus é muito mais do que isso, gente. O culto a Deus tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com viver uma vida santa, separada, cujo caráter de Deus é o meu caráter também. O desafio da adoração dos dias de hoje é viver uma vida pautada pela palavra e não pelo que eu sinto. Uma vida pautada pelas Escrituras, o que é que a Escritura fala sobre esse assunto e não como eu me sinto em relação a ele. É uma vida pautada nas Escrituras, gente. O foco da adoração moderna tem que ser eternidade. A tua vida aqui é breve. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma fumaça. Daqui a pouco foi. E a Bíblia fala sobre ajuntar tesouros nos céus. Sabe onde você vai morar no céu? Lá no lugar onde está o teu tesouro. Se você acumulou um bom tesouro, se você acumulou pouco tesouro. Mas o foco da nossa vida e da nossa adoração está na eternidade. Tem que estar na eternidade, tem que estar em acumular tesouros nos céus, tem que estar em viver uma vida agradável a Deus. É aquilo que Paulo fala em Romanos 12, o vosso culto agradável a Deus, uma vida santa, uma vida separada. Gente, a Bíblia é muito clara quando diz: ninguém sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hoje em dia as pessoas procuram, a gente sabe disso, um Deus que dá casa própria, um Deus que dá apartamento, um Deus que se eu der tanto Ele vai me retribuir, um Deus que se eu entrar na campanha tal eu vou receber tal coisa. É a moeda da religião, é a base da troca de alguns mercenários que tem por aí. E a Bíblia alerta sobre isso. Isso não é novo. A Bíblia alerta e alerta claramente sobre isso. E muita gente cai nessa história. Nós não podemos ter dois senhores. A Bíblia fala que para a gente ser um verdadeiro adorador,
Nós temos que dirigir a nossa lealdade absolutamente só a Deus. Terminando aqui, gente, né? As palavras do Monte Sinai, elas são para os dias de hoje, né? As palavras que foram escritas nas pedras que Moisés desceu, elas são para os nossos dias. Elas são para os dias de hoje. Às vezes a gente acha que não tem nenhum ídolo no nosso coração. O nosso ídolo pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser um esposo. Nós podemos colocar no altar errado algumas questões. O nosso ídolo pode ser a nossa conta, pode ser um artista, pode ser um político, pode ser uma ideologia, pode ser uma teologia. Mas as palavras do Sinai continuam ecoando até hoje. Não terás outros deuses diante de mim. E essa pergunta que fica, né? Quem que está ocupando o trono do meu coração hoje? E sabe como é que você pode ver isso? Pelas tuas prioridades do dia a dia. Pelas escolhas do dia a dia. Pela maneira como você vive a tua vida no dia a dia. O quanto Deus tem do teu tempo. O quanto Deus tem dos teus recursos. O quanto Deus tem dos teus dons, dos teus talentos, né? O quanto Deus tem de tudo isso. Josué, no final da sua vida, ele dá um desafio para o seu povo, ele faz um desafio. Josué 24:15, ele diz assim: escolha hoje a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Queridos, que não haja nenhum ídolo escondido no nosso coração. Que não haja no nosso coração nada, absolutamente, que venha tirar o lugar e o senhorio de Cristo da nossa vida. Que o Espírito Santo, e isso é uma questão que ninguém pode falar ou acusar você de nada. É só o Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra isso com muito amor. Então nós precisamos ir para o Espírito. Eu fiz essa oração: Senhor, revela meu coração. Revela, porque muitas vezes nós temos ídolos que a gente não percebe, né? E Jesus muitas vezes não é de fato o Senhor da nossa vida. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos ser uma igreja santa, com pessoas santas aqui no nosso meio, separadas para o Senhor. Paizinho, não permita que nada tome o teu lugar no nosso coração. Que não haja ídolos, que não hajam altares, Pai. Que não hajam, Deus, situações, coisas, enfim, que venham ocupar, nem mesmo as preocupações, Senhor, possam tomar conta do nosso coração, Pai. Senhor, nós vivemos essa vida pelo Espírito. Não é pela carne, Senhor, é pelo Espírito que nós conseguimos essa entrega. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza a nossa vida. Que o Senhor gere em nós um coração entregue, adorador, rendido ao Senhor, um coração quebrantado. Senhor, a nossa espiritualidade ela é muito prática. Dá-nos um coração quebrantado, contrito, um coração que ama as pessoas ao nosso redor. Paizinho, guarda o nosso coração dos ídolos, das ofertas do diabo nos dias de hoje, dos enganos do nosso próprio coração. Guarda a gente dos enganos, Senhor. Guarda-nos dos nossos sofismas. Senhor, nós nos enganamos muitas vezes e por isso nós temos o Espírito, Senhor, que é o nosso mestre, que nos avisa, que fala conosco, que nos dá o direcionamento, que nos conduz, ó Pai. Senhor, que o coração de cada um aqui seja um coração rendido ao Senhor, que não haja nenhum outro Deus diante do Senhor e que a gente não venha se curvar, Senhor, a nenhum outro Deus deste mundo, deuses deste século, Senhor, deuses desta era em que nós vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar os nossos olhos, nosso coração na eternidade, nos tesouros que estão sendo acumulados no céu, Senhor. Ajuda-nos a viver no dia a dia uma vida, Senhor, com o coração voltado para o Senhor, com o coração que se rendeu ao Senhor, com o coração que tem prazer nas coisas do Senhor, Pai. Nós não conseguimos isso sozinhos, Pai,
Nós precisamos desse fogo do Espírito, precisamos dessa presença do Espírito, precisamos, Senhor, dessa graça do Espírito sobre a igreja. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, a tua igreja, aviva o nosso coração, Senhor, para que nenhum outro Deus, e para que a gente não se curve diante de ninguém, Senhor, e de nada. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.